Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse é mais um vídeo de notícia, mas antes de qualquer coisa, eu postei um vídeo hoje já, caso você não tenha assistido, de uma entrevista aí, de um bate-papo com Wanderlei Silva. Então, se você não assistiu ainda, no final desse vídeo vai aparecer aí na tela para você clicar no celular mesmo com o dedo, ou se você estiver no computador também é só clicar que você vai assistir esse vídeo que eu lancei mais cedo, beleza? Tá muito legal, então não perde. E se você já assistiu, compartilha ou assiste de novo, sei lá. E bora pro vídeo de hoje que é sobre notícia sobre Conor McGregor e também sobre Anderson Silva. Saiu uma notícia alguns dias atrás do Conor citando aí o Anderson sobre um possível confronto entre os dois. O Anderson Silva citou isso há algum tempo atrás, já há bastante tempo até, falando que também tinha esse interesse, que seria uma luta legal e tal. E aí, como o Conor citou isso numa entrevista recente, voltou todo esse assunto e o Anderson também já deu a declaração dele aí, né? Então vamos começar na ordem pelo que o Conor disse que originou aí a volta dessa história, né? Ele falou o seguinte: sabe o que seria divertido? Anderson Silva, onde ele está? Ele é uma das lendas do jogo, seria ótimo. Qual a diferença entre ele e George St. Pierre? É a mesma coisa, vou fazer lutas que me interessam e seria uma ótima luta. Isso foi o que o Conor disse em uma das declarações dele. E aí teve uma outra parte que ele disse, né? Nate Diaz sempre terá uma revanche comigo, ele me deu uma revanche, então eu também dou uma revanche para ele. Quando vai acontecer? Não sei, mas nós vamos completar essa trilogia sem dúvida. Então tá aí o Conor prometendo que vai ter um terceiro confronto entre ele e o Nate Diaz, já que tá 1-1, né? Ele foi finalizado na primeira, mas venceu por decisão na segunda. E logo depois que o Conor deu essa declaração, claro, o Anderson se pronunciou, afinal de contas todo mundo quer lutar com o Conor, né? Porque é uma luta que traz muita visibilidade, traz muita grana, então é muito importante. E aí o Anderson deu declaração numa entrevista aí, algumas frases, né? Eu vou ler para vocês. Ele começou dizendo o seguinte: estou treinando muito, treinando e esperando por McGregor. Espero que ele não destrua o ônibus quando lutar comigo. Fazendo uma alusão aí ao episódio que teve com o Khabib, né? Não seja louco, seja profissional. Isso foi o que o Wanderlei, que o Anderson disse no começo dessa entrevista. Depois ele disse o seguinte: lutar com Conor é um sonho virando realidade. Seria uma luta incrível. Ele é uma lenda e eu sou uma lenda. Vamos fazer isso pelos fãs. Espero que McGregor não faça o mesmo que George St. Pierre. Ele falou sobre lutar comigo e então ele corre. Preciso conversar com o chefão Dana White para fazer isso acontecer. Tio Dana, vamos fazer isso. É uma luta muito interessante, especialmente porque são dois strikers. Vamos fazer isso pelos fãs. E aí ele continua. Você sabe, isso é muito interessante. Todos precisam de dinheiro, especialmente McGregor, quando você está comprando castelos, jatos particulares e faz algo louco que precise de advogados. Eu estive lá. De novo citando aquela questão do ônibus, né? E aí a última declaração dele foi o seguinte: para mim, pessoalmente, falando sobre a luta do Conor com o Khabib, que acontece nesse próximo UFC, nesse sábado, né? Para mim, pessoalmente, eu acho que é uma luta chata, porque todos sabem que Khabib vai tentar colocar McGregor no chão. Acredito que os dois têm uma chance, mas será muito chato. Eu e McGregor será uma super luta. Não corra, amigo. Não corra. Estou pronto para você. Acho que McGregor precisa pegar essa luta. Dois dos melhores strikers deste esporte. Eu e McGregor. Será incrível. Bom, então essas foram as declarações do Anderson sobre esse assunto. Falando aí a minha opinião, né? Agora que eu já li as declarações e a notícia, eu acho sim que seria uma luta muito interessante. E assim, toda vez que você colocar o Conor contra qualquer outro adversário, dificilmente vai ser uma luta ruim ou uma luta chata ou uma luta que não venda, né? Então, todas essas lutas possíveis, o próprio Nate Diaz, o Anderson, o George St. Pierre, o próprio José Aldo, todas essas lutas com Conor seriam lutas que eu particularmente gostaria de ver e eu acho que venderia tudo da mesma forma, porque o Conor faz com que as pessoas queiram assistir as lutas dele. Ele é muito bom nisso, então, independente do adversário, todo mundo vai pagar, todo mundo vai querer assistir ele lutando. Então, por isso que todo mundo quer lutar contra ele, porque todo mundo quer essa visibilidade, todo mundo quer a grana, porque pagam bem, etc. Então, realmente, você vai ter uma gama gigantesca de atletas que querem enfrentar o Conor. Falando do Anderson, claro, o Anderson não precisa de fama, né? Ele já tem toda a fama, ele já tem muita visibilidade, mas o lado financeiro é uma coisa que ajuda, ainda mais que ele está no final de carreira, então é legal ele pegar um cara da nova geração, entre aspas, aí, um cara que está realmente quebrando recordes e vendendo cada vez mais pay-per-view e fazendo lutas cada vez mais emocionantes, né? E falando sobre a luta em si, eu acho que o Anderson seria zebra, claro, mas por conta do momento, claro, de novo, né? Claro. Porque o Anderson já tá numa idade
que não é a mesma do auge, tá longe do auge, só que ele tem algumas coisas a favor dele, né? Ele é bem maior do que o Conor, ele é bem mais alto, ele tem mais envergadura, apesar do Conor também ter uma envergadura boa, o Anderson tem bastante envergadura, e o Anderson geralmente já lutava com os caras mais pesados, ele tava com os caras do peso médio, com os caras até do meio pesado, lutou com o Stephan Bonner, que estava com mais de 100 quilos, então para ele enfrentar o Conor num peso que seja aí por volta de 81 quilos, que foi mais ou menos o que o Anderson citou, porque também não dá para fazer no peso médio ou mais do que isso, porque o Conor não é tão alto, né? Então realmente fica difícil. A gente viu já o que aconteceu quando o Conor subiu um pouco mais de peso, como foi complicado, né? Quando ele enfrentou o Nate Diaz a primeira vez e acabou sendo derrotado. Então, realmente são caras de categorias diferentes, né? Eles podem casar essa luta em 81 quilos e fazer realmente acontecer Conor versus Anderson, mas são caras de tamanhos totalmente diferentes e caras que estão acostumados a enfrentar atletas em pesos totalmente diferentes. O Anderson pode ter sentido alguns golpes nas últimas lutas, mas são golpes dos caras muito mais pesados. Então, o Conor tem a mão pesada, é arriscado? Claro que é, mas é a mão pesada de um peso leve, que era peso pena e que tentou lutar ali no peso meio médio, né? É diferente da mão pesada de um cara do peso médio, da categoria do Anderson, que luta com 90 quilos, ou até dos caras meio pesado que o Anderson já enfrentou, ou até mesmo do Cormier, que o Anderson já enfrentou. Então, eu acho que fisicamente e fisiologicamente tem muitas diferenças, mas eu acho que venderia assim muito, seria uma luta muito interessante porque seria totalmente de trocação, então a gente misturaria estilos ali, cada um é bom numa coisa, né? A gente tem o Conor medindo muito bem a distância e com os golpes muito precisos e rápidos, e o Vanderlei, de novo tô falando do Vanderlei por causa da entrevista, né? E o Anderson, por outro lado, ele é muito bom na esquiva, ele tem muita defesa ali em pé, né? Ele consegue se proteger muito bem usando a esquiva, usando a movimentação, usando os braços, que ele também é muito eficiente fazendo isso. O Anderson também tem muitos chutes que são eficientes. O Anderson é um cara forte, é um cara que tem muito condicionamento físico, apesar da idade ele tem condicionamento físico, dificilmente a gente vê o Anderson cansado. Então eu acho que tem muitos atributos aí que dava para fazer uma luta de trocação ali, que eu realmente concordo que seria um show, né? Seria muito legal de se assistir. O Conor de um lado tentando encaixar a mão pesada e rápida dele, e o Anderson de outro lado tentando esquivar e ele encaixar os golpes dele, né? E os dois, na luta em si, tem comportamentos que são interessantes de assistir, né? O Anderson gosta de tentar entrar no psicológico também. Então, de um lado, a gente teria o Conor com todo o trabalho psicológico dele antes da luta e talvez até um pouco na luta, e o Anderson, por outro lado, com isso que é uma característica muito forte dele, que é de tentar entrar no psicológico do cara, mas dentro da própria luta, né? Chamando pra cima, fazendo as esquivas, fazendo as brincadeiras. Então, seria bastante legal ver o Anderson fazendo esse tipo de coisa, tentando ele entrar no psicológico do Conor. Então, acho que seria bastante legal e eu queria ver a reação do Conor ali durante a luta, o que ele ia fazer, né, caso o Anderson começasse a fintar, começasse a fazer as brincadeiras dele, se o Conor ia entrar no jogo, enfim, é uma coisa que seria bastante interessante de assistir. Eu acho que venderia sim e muito, eu acho que tem sim muito apelo. Eu ouso dizer até que eu prefiro assistir Conor versus Anderson do que Conor versus George St. Pierre, por exemplo. Eu acho que o George St. Pierre seria muito mais pedreira no atual momento pro Conor, mas eu acho que o Anderson faria uma luta mais interessante, né, pro lado do esporte e até do entretenimento ali, da diversão em si, da curiosidade, pelo menos para mim, me desperta mais interesse, né? Então, espero que aconteça, né? Enfim, eu vou querer assistir com toda certeza, mas como eu disse, qualquer luta do Conor eu vou querer assistir, né? Então, deixem nos comentários o que vocês acham sobre esse possível confronto e se vocês concordam comigo que o Conor é favorito, principalmente por conta de estar ali mais próximo do auge, né? Mesmo que num tempo parado, ele tá numa idade que favorece um pouco mais do que o Anderson aí, que já tá com uma idade um pouco mais avançada, né? Então comenta aí embaixo, não esquece de se inscrever, de ativar o sininho e de agora que o vídeo está terminando, clicar aí na tela para assistir o vídeo sim com o Vanderlei, que eu confundi várias vezes o nome, então é o vídeo com o Vanderlei, clica aí e assiste, e é isso, eu vejo vocês na próxima, é nóis, valeu, falou!